Olá, eu sou o Jorge Grimberg e esse é o 3 Minutos de Moda. Hoje eu vou falar sobre Virgil Abloh e Michael Jackson. Em 17 de janeiro desse ano, Virgil Abloh apresentou seu segundo desfile de coleção masculina para a Louis Vuitton, inspirado no seu ícone de infância, Michael Jackson. Uma semana depois, o documentário estreou em Sundance, com a acusação de dois homens adultos que explicaram com muitos detalhes que foram abusados sexualmente por Michael durante anos. Em março, apenas 2 meses depois do desfile, esse documentário foi lançado na HBO para o grande público e se tornou, segundo uma pesquisa da Nielsen, o terceiro documentário mais assistido da última década. E ainda em março, logo depois do lançamento da HBO, uma matéria do Economic Times anunciou que a Louis Vuitton ia retirar de produção as peças da coleção outono e inverno inspiradas no Michael Jackson. Quando o Virgil escolheu o Michael Jackson para ser a inspiração da sua segunda coleção para Louis Vuitton, depois que a primeira coleção foi tão aplaudida que ele fez aquela passarela com arco-íris e os modelos negros vindo todos de branco, foi um desfile super simbólico, ele quis voltar para sua infância e lembrar do seu maior ídolo da infância. O Michael Jackson, cara, é um ícone, como a gente não tem ninguém hoje parecido no mundo pop. O cara usava roupas que eram muito à frente do seu tempo. Ele dançava passos que não existia e que são incopiáveis. Era um ícone que eu não preciso ficar justificando ele aqui. Mas, cara, como ninguém percebeu que ele tava dormindo com criança na frente de todo mundo? Como era esse mundo sem internet? A homenagem pro Michael Jackson na coleção não era sutil. O convite era uma luva do Michael Jackson. See, the thing is, there is only one. There was only one. Tinham camisetas com lantejoulas que imitavam todo aquele brilho infinito das peças do Michael Jackson. Os conjuntos de alfaiataria tinham um formato de armadura que imitavam o estilo que o Michael Jackson usava nos shows. Era uma homenagem literal pro Michael Jackson e o Virgil falou sobre isso em todas as entrevistas que ele deu no desfile. E logo depois ele teve que se retratar com a imprensa, falando que ele não sabia sobre o documentário, que realmente ele estava querendo trazer um lado inocente, uma visão inocente do mundo, porque o Michael Jackson tinha esse lado criança. Mas, cara, o que aconteceu com todos os nossos ídolos do século XX? E, de repente, todo mundo que fez a cultura pop e o entretenimento no século XX foi acusado de algum tipo de abuso. A gente teve desde o Harvey Weinstein, que ele praticamente destruiu todas as memórias dos filmes que a gente via na Sessão da Tarde. O Woody Allen, cara, que é meu ídolo, que fez os filmes mais inteligentes sobre relacionamento e a neurose do ser humano, que tem recorrentes acusações de ter abusado sexualmente da filha da sua ex-esposa quando ela tinha somente 7 anos. Essa mulher, ela tá processando ele continuamente, ela já é uma adulta. Enfim, até o Michael Jackson agora, o que isso diz sobre a formação dos homens na nossa sociedade? Enfim, o Virgil foi uma vítima aqui, porque o cara, que é um grande ícone da cultura pop dos dias de hoje, ele se inspirou no seu ídolo de infância, ele trouxe de uma maneira tão inocente que ele nem deve ter pensado nessas acusações, porque quando o Michael morreu, ele morreu como um herói, e isso não foi dito. E hoje, com o documentário da HBO, que eu recomendo que vocês assistam, que eu tô assistindo em partes, porque cada vez que eu vejo me dá um embrulho no estômago, a gente tem que refletir, prestar muita atenção sobre as coisas na nossa volta, para não deixar com que esse abuso passe pela nossa cara e a gente não perceba mais. Acho que essa é uma grande mudança da era de hoje. É um lado muito positivo da internet, que as pessoas têm uma voz, elas podem prestar atenção e podem abrir a boca e falar as coisas, que acho que é algo que faltava nos anos 90 quando tudo isso aconteceu. É isso. Um beijo, até o próximo.